Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 6 de agosto. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Rony Ramos, também jornalista aqui do Parlamento Catarinense. Boa tarde, Rony. Olá, Deluana. Olá, você que nos acompanha. Lembrando que também estamos ao vivo em sinal aberto pela TVA aqui na região da Grande Florianópolis, também na região de Blumenau, além do nosso canal do YouTube Assembleia SC. E se lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E hoje, terça-feira, retomada das atividades aqui no Parlamento Catarinense, depois de um pequeno período de recesso, devido ao ano eleitoral que estamos vivendo, esse de 2024, com eleições para prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Retomamos hoje os trabalhos aqui no Parlamento com uma série de reuniões das comissões, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, onde os deputados analisaram alguns projetos de lei, inclusive alguns foram aprovados, e um desses projetos aprovados hoje prevê o apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes aqui em Santa Catarina. Na verdade, Deluana, uma ação que é proposta pelo Judiciário nas comarcas pelo interior do Estado e o projeto que avançou na Assembleia Legislativa na Comissão de Constituição e Justiça quer normatizar essas ações. É uma proposta do deputado Mário Mota para atender as crianças que estão em abrigos aqui, né, e que precisam também de um carinho, né, das famílias que possam fazer o apadrinhamento afetivo dessas crianças, jovens e adolescentes que lá se encontram. Lembrando que isso já funciona na prática, porém, esse projeto de lei do deputado Mário Mota, ele vem para essa normatização de todas as comarcas. Isso, como o Rony falou, então, iniciativa do deputado Mário Mota, do PSD, e que teve como relator na Comissão de Constituição e Justiça o deputado Napoleão Bernardes, também do PSD, que conversou com a nossa reportagem um pouco mais sobre essa proposta, então, aprovada na CCJ. Acompanhe. Na prática, significa ter alguém, né, que assuma toda a condição de carinho, de afeto, de amor, de dedicação a crianças e adolescentes que estão abrigados, que estão nos abrigos. E aí existe essa figura do padrinho afetivo, né, para situações especiais aí do acompanhamento emocional do dia a dia dessa criança e do adolescente. É uma política nacional, mas cada comarca, por exemplo, no âmbito do Estado, tem as suas regras, digamos, de procedimento, de relatórios disso, de acompanhamento, de avaliação. E a iniciativa do deputado Mário Mota é muito exitosa no sentido de uniformizar e procedimentar, do ponto de vista estadual, uma uniformidade desse padrão para que então em todas as comarcas do Estado possa haver o mesmo padrão de acompanhamento e uma política mais uniformizada do acompanhamento para que essa política tão necessária possa ser bastante exitosa. E ainda durante essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada na manhã de hoje, os deputados aprovaram um projeto de lei que prevê um apoio à educação de jovens empreendedores do campo aqui de Santa Catarina. A gente já tem uma política em vigor no Estado que trata aí da permanência do jovem no campo, também especialmente para a sucessão familiar, né, que não tenha tanto êxodo. Esse projeto aprovado hoje, ele altera essa política já em vigor para que as escolas estaduais possam oferecer cursos e palestras voltados ao empreendedorismo no campo e capacitação para que esses jovens possam aplicar lá nas suas propriedades. Isso, uma iniciativa do deputado Ivan Nates, do PL, e que teve como relator na Comissão de Constituição e Justiça o deputado Tiago Zilli, do MDB, que também conversou com a nossa reportagem. Acompanhe. Para dar estímulo ao jovem empreendedor, aquele que fica no campo, que vai cuidar, que vai ter a sucessão, então para ele se preparar, além de ele se preparar com cursos, para usar novas técnicas no campo. Então, uma matéria muito importante, que eu acredito que a questão de Santa Catarina, por ser líder hoje no agronegócio, né, o que a gente fez foi uma medida substitutiva global para que incorporasse o projeto de lei 277 também, do deputado Rodrigo Preis. Um falava sobre o agronegócio e o outro sobre a agricultura familiar. Na verdade, o conceito é o mesmo, é dar oportunidade ao jovem do campo, é dar oportunidade para a gente desenvolver técnicas, né, para a agricultura familiar, para o agronegócio, para o jovem se preparar. E além dessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada na manhã de hoje, também tivemos uma reunião conjunta de várias comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação,
Trabalho, Administração e Serviço Público, Educação e Cultura e também a Comissão de Saúde aqui do Parlamento. O objetivo era analisar uma série de projetos, inclusive projetos encaminhados pelo governo do Estado. E é sobre isso que a gente conversa agora com o deputado Carlos Humberto, do PL, que é o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Conecta. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esses projetos que foram encaminhados, qual é a importância e o que o senhor destaca dessa votação realizada hoje de manhã, que deve continuar na parte de hoje. Primeiramente, agradecer ao Parlamento catarinense pela abertura que dá ao governo, sempre com celeridade, entendendo as pautas importantes de Santa Catarina, deixando as diferenças de lado e pensando sempre no Estado. O governador Jorginho Melo enviou uma extensa pauta de projetos para o Legislativo, seja do projeto da farmácia solidária, da isenção do ICMS para a aviação internacional, regional e nacional, está crescendo muito em Santa Catarina com o advento do aeroporto de Florianópolis, que é o melhor aeroporto de Santa Catarina. Nós temos nos conectado melhor com o Brasil e com o mundo. Nós temos projetos também encaminhados pelo governo na área de educação, na área de segurança pública, enfim, em todas as áreas. E esse pacote de projetos, ele vai ser analisado pela Assembleia Legislativa, pelas comissões, vai a plenário, e a Assembleia vai dar a resposta que sempre deu, numa série de aprovação aqui no Parlamento. Como é a questão da anistia da Covid para os servidores da educação, sejam eles efetivos ou os ACTs, que tiveram penalidades estabelecidas no passado, e que agora o governo quer anistiá-las. Eu tenho certeza que isso tudo vai ser aprovado pelo Parlamento, porque são pautas também do interesse do Parlamento catarinense. Deputado, havia já uma expectativa antes do recesso para análise desses projetos que chegaram na casa. Houve um acordo, né, para que o recesso acontecesse e sim, nessa semana, vocês já conseguissem de forma conjunta já debatê-los. Apesar de ter sido conjunta, né, não houve aí a falta de debate e análise correta aí desses projetos, né? Até para quem está em casa nos entender que houve a análise conjunta, porém dando oportunidade a todos os deputados para se aprofundarem também nas matérias, né? Não, sem sombra de dúvida, porque o projeto não aportou na Assembleia Legislativa no dia de hoje que foi apresentado. Esses projetos já estão aqui, os parlamentares já discutiram, já debateram internamente. A discussão não acontece só no ato da reunião, né? Ela acontece o tempo todo entre os parlamentares, mas a maioria destes projetos eram projetos também que os deputados gostariam de fazer, só que são de iniciativa do Poder Executivo. Não é todo o projeto de lei que o Parlamento consegue fazer, mas existe muita articulação entre o Parlamento e o Executivo, também para que o Executivo apresente os projetos que o Parlamento gostaria de fazer, mas não tem iniciativa constitucional para isso. Então, existe um conjunto, existe um entendimento do Parlamento catarinense da importância destes projetos para o momento que vive Santa Catarina. Eu acho que nós não teremos problema nenhum com a tramitação deles nas comissões e no plenário. Isso eu tenho, pelo que eu sinto do conjunto dos deputados, seja da base, seja da oposição, existe um sentimento de aprovação de todos. Ok, deputado Carlos Humberto, então muito obrigada pela sua presença aqui no programa Conecta, líder do governo, trazendo as explicações aí sobre esse pacote de projetos que está em discussão aqui no Parlamento de Santa Catarina. E ainda durante essa reunião conjunta realizada na manhã de hoje, os deputados também falaram sobre a votação de alguns projetos oriundos da Defensoria Pública aqui do Estado. Entre eles, o que cria os 50 cargos de defensor público adjunto para ajudar no trabalho da Defensoria Pública, que é um trabalho social aí de atendimento à população carente, que leva questões de renda, né, em conta para que essa população possa ser atendida. E também questões de ordem jurídica para atendimento dessa população. Esses projetos também seguem a tramitação aí na casa com expectativa para votação ainda na parte da tarde de hoje, né? Isso, e a gente segue acompanhando então com as nossas equipes de comunicação, transmissão ao vivo da sessão aqui pela TVAL e também com cobertura das redes sociais aqui do Parlamento, né, Rony? O que você destaca aí das redes sociais da Assembleia Legislativa para hoje? Pois hoje a gente tem aí no destaque das redes, que sempre traz no Conecta, um projeto de lei, né? Na verdade, um projeto de lei apresentado que propõe a inclusão do símbolo do transtorno do espectro autista, né? Você está vendo na tela,
no uniforme dos estudantes que têm essa condição na rede estadual, com o objetivo, né, de acolhimento e também de identificação. Esse projeto de lei seria opcional para os pais ou responsáveis para que possam identificar essas crianças, né? Ele é de autoria do deputado Márcio Machado, do PL, e tem rendido bastante debate lá nas redes sociais, especialmente no nosso Instagram. Você pode acessar o @AssembleiaSC para conferir a tramitação desse e de outros projetos de lei. Inclusive, essa questão do autismo aqui em Santa Catarina é o tema de um outro projeto de lei que acabou de ser sancionado pelo governo do estado, ou seja, virou lei aqui em Santa Catarina, que fala sobre o diagnóstico tardio, ou seja, aquelas pessoas que só identificam que têm autismo quando já são adultos ou idosos aqui em Santa Catarina. O objetivo é reforçar, inclusive, esse diagnóstico aqui no estado. Isso, um projeto de lei do deputado Dr. Vicente Caropreso, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para que quem tem o autismo já na fase adulta ou na fase idosa também, né, que possam ter esse diagnóstico, que o poder público crie políticas de incentivo para o diagnóstico tardio para as pessoas que têm essa condição e que vivem por anos, né, se sentindo diferentes, porém não acolhidos. Esse é um dos principais objetivos da lei. A gente fala de vez em quando em autismo aqui, especialmente para crianças, né? E agora a Assembleia Legislativa, ela traz o assunto para adultos. Isso é a lei desse projeto que foi aprovado, que foi sancionado pelo governo do estado. Uma outra iniciativa também foi sancionada pelo governo do estado e fala sobre violência obstétrica aqui em Santa Catarina. O objetivo dessa iniciativa é ajudar aquelas mulheres que sofreram um aborto ou outros tipos de problema durante o parto ou no pós-parto aqui no estado. A chamada Lei Melissa, de uma bebezinha que acabou não sobrevivendo ao parto aqui em Santa Catarina por conta de relatos de violência obstétrica, que é o momento aí do parto e do trabalho de parto, em que muitas vezes a mulher ela sofre com atitudes grosseiras, com palavras não só de médicos, mas também da equipe que está acolhendo num momento tão frágil. Essa lei, que é de autoria da deputada Paulinha, ela passou já pelo plenário da LESC, já teve a sanção, e ela cria um protocolo de atendimento para essas mulheres, né, que porventura sofram esse tipo de situação e que também elas possam ter acomodação separada de outras mulheres caso tenham perda gestacional ou a morte do bebê no parto, que infelizmente às vezes acontece. A gente falando de violência obstétrica, né? A gente teve também uma outra iniciativa hoje aqui no Parlamento, que foi o lançamento de uma campanha também focada na violência contra a mulher, só que focada na violência contra a mulher nas eleições. Uma campanha promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral, com apoio do Ministério Público, também Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sim, muito movimentado hoje a Assembleia Legislativa, inclusive na presidência, onde na parte da manhã, nas primeiras horas, a gente teve o lançamento dessa campanha, e a violência política de gênero não será tolerada nas eleições aqui em Santa Catarina. Esse é o principal recado dessa campanha. A gente já tem uma lei federal de 2021 que trata esses abusos como crime. São situações em que a mulher, né, seja ela candidata ou já no seu mandato eletivo, ela sofra sanções das mais simples possíveis, como ser cortado o direito de fala, né? Ter situações de grosseria, né? Vamos falar aqui termos mais populares, em que ela se sinta constrangida nesse seu direito aí de exercer a política, né? Então a gente teve a participação de várias autoridades estaduais nesse conjunto de ações. Vai ser uma campanha publicitária e também de redes sociais já a partir desta semana, onde os catarinenses poderão acompanhar e conhecer também e poder identificar o que é violência política de gênero. A gente acompanhou o lançamento dessa campanha, realizada aqui na Assembleia Legislativa na manhã de hoje. Conversamos com a deputada Paulinha, do Podemos, que é uma das 3 deputadas entre os 40 deputados aqui da Assembleia Legislativa, e também com o deputado Mauro de Nadal, que é o presidente aqui do Parlamento Catarinense. Acompanhe. A violência política de gênero, ela é intangível, ela é muito difícil de ser vista. E naturalmente, a campanha ela ficou tão bem desenhada
que a cada uma de nós que já se viu nesse lugar, que sofre ainda a violência política de gênero, que vem travestida de uma série de preconceitos e ela é inconsciente muitas vezes, sabe? O próprio agressor não se dá conta, porque a natureza da política é tão masculina, é um lugar tão do homem, que muitos colegas que promovem a violência contra a mulher não se dão conta disso. A Assembleia Legislativa, junto com todos os deputados, está imbuída de fazer todo o trabalho de divulgação, de ir ao encontro, de ser aquele ouvido permanente para que essas denúncias também possam chegar até nós, deputados, que estamos hoje com mandato, e a partir de nós conseguirmos dar os encaminhamentos necessários nas esferas judiciais para que se faça valer o direito de gênero, o direito das mulheres de estarem onde elas pretenderem estar. E hoje, daqui a pouquinho, já no início da sessão, na tarde de hoje, terça-feira, deveremos ter um novo deputado aqui em Santa Catarina. Silvio Zancanaro, do PSD, vai assumir a vaga do deputado Júlio Garcia, que vai pedir uma licença de 60 dias justamente para fazer essa troca dos deputados. É até um hábito comum já aqui na Assembleia Legislativa, o deputado ele se licencia por questões particulares e o suplente assume, desta vez, Silvio Zancanaro, que é do PSD, da região do Meio-Oeste, que fez cerca de 20 mil votos nas últimas eleições e vai ocupar a cadeira do deputado Júlio Garcia nesse período aqui na Assembleia Legislativa. A gente já está tendo bastante movimentação, até vocês em casa possam ter ouvido alguns barulhos a mais, já é o pessoal do deputado Silvio Zancanaro que veio prestigiar a posse, que deve anteceder os trabalhos da sessão plenária de hoje à tarde. Deluana, a gente já teve uma sessão plenária hoje de manhã, dentro do calendário especial das sessões por conta das eleições, e à tarde a sessão no horário regimental deve ter a abertura com a posse do deputado Zancanaro. Zancanaro, que é empresário e também ex-prefeito da cidade de Campos Novos. A gente vai acompanhar essa posse, assim como toda a sessão que será realizada na tarde de hoje, sempre com transmissão ao vivo pela TVAL e também no nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia, Deluana, sua também, aos ouvintes da Rádio UDESC. Até a próxima. Uma boa tarde para todos.